Nos últimos dias, os PC gamers com processadores e kits Xeon aumentaram bastante a sua demanda, mas não é por isso que as outras peças não são mais custo-benefício e não fazem sentido. Hoje, por alguma razão, as placas-mãe AM4 abaixaram bastante o seu preço. E com base nisso, hoje a gente vai estar montando um PCzinho gamer de R$3.000 completo. Para quem não quer ter dor de cabeça, só chegar, juntar tudo e montar. PCzinho Ryzen de última geração. Bora lá. Bom, já estamos aqui na telinha do AliExpress e aqui já de cara a gente já tem o top de linha, que é o principal desse nosso PC gamer, que é o conjunto processador e placa de vídeo. A gente tem aqui um Ryzen 5 5600G, é um processador da AMD de última geração, já com socket AM4, tá? 65 watts de TDP, é um processador bem econômico, ele tem 6 núcleos e 12 threads. E detalhe, ele tem apenas 7 nanômetros de litografia. Para vocês terem de base, a maioria dos Xeons tem 22 nanômetros de litografia. Então já dá para ter uma base que esse é um processador bastante econômico, né? Quanto menor a litografia, mais refinado é o processo de fabricação do processador, ou seja, mais componentes tem dentro de uma região menor e isso diminui a temperatura que ele gera no final. Isso é muito interessante. E o precinho desse processador, pelo ano de lançamento dele, tá muito bom, cara. Esse é um processador que mesmo você colocando uma placa de vídeo potente, depois uma 3060, uma 3070, você vai ter uma performance muito boa jogando ainda. É um excelente processador, cara. Esse daqui é muito custo-benefício mesmo e tá saindo por R$1.392, tá? Lembrando que todos os links vão estar aí abaixo. Vou deixar o link para vocês dessa planilhinha aqui, que é a planilha que eu tô utilizando para chegar nesses links que eu tô mostrando para vocês. Então vai estar tudo aí na descrição, só você dar uma olhadinha, beleza? Bom, falando desse processador, a gente tem que estar selecionando a plataforma para trabalhar com ele, igual eu comentei com vocês, é a M4. E para M4 a gente tem duas opções de placa-mãe. A gente tem essa B450M Pro VDH Max da MSI e a gente tem essa A520M da Asus Prime. Tanto uma quanto outra trabalham com socket AM4, tá? Então tem compatibilidade com esse processador e as duas vão ter compatibilidade com a revisão que o processador trabalha. Então não é como se você pegasse uma B350, que é o mesmo socket, mas não tem compatibilidade. Tanto a B450 quanto a A520 tem compatibilidade. A diferença é que a A520 ela veio com compatibilidade de caixa já, né? Ela já foi lançada para esses Ryzen 5000, então ela já sai funcionando com esse processador. A B450 tem algumas revisões que tem compatibilidade de caixa, né, por padrão, e tem algumas que você tem que tá fazendo a atualização de BIOS. Então esse é um ponto importante para dar uma olhada no anúncio na hora que vocês forem comprar, tá? E essa A520 aqui, ela tá num preço muito bom, cara. Eu até não acreditei quando eu vi, porque no Brasil geralmente placa M4 sempre tá acima dos R$550, por alguma razão abaixou muito. Então se você tá procurando montar um PCzinho Ryzen, eu acho que o seu dia chegou, cara. Mano, eu acho que o seu dia chegou. Essa placa-mãe tá saindo por 425. Se a gente for olhar a diferença entre uma placa-mãe e outra, tá basicamente nos recursos, tá? Aqui a gente tem um chipset B450, que é o intermediário da geração passada, e aqui a gente tem um A520, que é o de entrada da geração atual. Tanto um quanto o outro vão suportar tranquilo o nosso processador, porém essa B450 tem uma construção melhor e tem mais slots de expansão, tá? Se a gente olhar aqui no painel, no espelho aqui do painel traseiro, né, a gente tem mais conexões USBs em relação a essa daqui, ó, que tem uma quantia menor, né? Aqui a gente tem uma, duas, 3, 4, 5, 6, enquanto aqui a gente tem já uma quantia maior e tem USB 3.1 geração 2, né, que no caso será USB 3.2, vai depender da forma e do lugar que você tá vendo a nomenclatura dessa entrada, tá? Desse barramento. A construção da placa é melhor, é um chipset melhor, mas pro que a gente vai estar utilizando, que não vai ser o overclock, e utilizando o processador em padrão, tanto um quanto o outro vai entregar pra gente um desempenho muito legal e não vai alterar FPS em coisa nenhuma, tá? Não se preocupe que placa-mãe, nesse caso aqui, não vai alterar o FPS, porque o processador não vai estar sendo limitado, beleza? Essa daqui sai por 469 com o envio e essa daqui sai por 425 aqui no Brasil. Porém, a vantagem dessa daqui é que não corre o risco nenhum de ser taxado, porque está sendo vendido em solo nacional. Então eu acho muito mais interessante vocês optarem por essa A520. Porém, se você quiser uma placa-mãe com mais recursos, uma construção um pouquinho melhor, é essa B450M Pro VH, beleza? Tem também a B450M Mortar, próximo dessa faixa de preço. Aqui tem ela, aparentemente tá por 533, né? Tá um pouco mais salgado se a gente for olhar por outro ponto de vista. Mas enfim, é nessa faixa de preço, tá? É nessa faixa de preço que a gente vai operar nas placas-mãe.
Próximo componente a gente tem as memórias RAM, né? Como a gente vai estar utilizando vídeo integrado, é muito importante a gente estar utilizando Dual Channel. Dual Channel consiste em utilizar duas memórias de densidade e times semelhantes, tá? Com as especificações parecidas. Isso faz com que elas trabalhem em conjunto e dobrem a largura de banda, né? Basicamente a gente vai multiplicar a performance que elas vão estar trabalhando. Não é diretamente multiplicar assim, mas tem o seu certo ganho, tá? E quando a gente está utilizando o vídeo integrado, isso é muito importante, porque o vídeo integrado ele não tem uma memória dedicada, né, do processador. Ele tá ali no processador, ele não tem a memória dedicada. Então ele vai se basear na memória RAM para ter a memória de armazenamento para alocar as texturas, para alocar sombra, para alocar shader no jogo. Então, cara, não tem escolha, a gente tem que utilizar a memória Dual Channel se estiver falando de vídeo integrado, beleza? Eu não comentei com vocês, mas esse processador aqui, o Ryzen 5 5600G, tem uma Vega 7 de vídeo onboard, né, de vídeo integrado, que é uma placa de vídeo bastante competente e bem equivalente ao GTX 750 Ti de 2 GB. Então a gente tá meio que comprando um processador de última geração, já com uma placa de vídeo bastante decente, né, nos dias de hoje, sem contar mais recente, né, trabalhando na arquitetura de 7 nanômetros, então bem reduzido, consumindo menos e também com suporte de drivers melhor, porque é uma placa lançamento de certa forma. Então a gente tem pontos positivos dele em relação a 750 Ti. Igual a gente tem aqui no canal do nosso amigo Senin, a gente consegue ver um comparativo de performance e de taxa de FPS média entre a Vega 7 e a 750 Ti, e a diferença é irrelevante, é basicamente a mesma coisa. Então por isso que é muito interessante, é muito legal estar adquirindo esse kit. Eu selecionei dois pentes de 8 GB rodando a 3000 MHz da marca Juhor, uma marca muito bem avaliada aqui no AliExpress sobre memória DDR4. Em qualquer canal que você vê recomendação de PCs, tanto o kitzinho X99 quanto o kit Ryzen ou Intel de 10ª geração, eles sempre estão recomendando essas memórias da Juhor, são bastante competentes. Eu ainda não cheguei a testar, mas com base no que a gente vê também, porque eu não sou só youtuber, eu também assisto, Vocês acham que eu não assisto o Fafá, o Tecnão, o JP, o Yuri Rangel, o Tecnoart, o MW? É lógico, o pai assiste, eu também sou que nem como vocês. Eu sou um amante por hardware também, não pense que a gente, quando cria o canal, esquece das origens, claro que não. Talvez sim. Beleza? Tá saindo aqui por 174 cada pente de 8 GB de 3000 MHz. A gente vai ficar com 16 no total rodando a 3000 MHz. Beleza? Próximo componente a gente tem o armazenamento. Eu selecionei um SSD NVMe de 512 GB da Nitec, tá? E hoje eu comprei esse SSD dessa marca M.2. Cara, eu gostei muito, velho. Eu tinha um N930E Pro, tá? Tem a embalagenzinha aqui do lado, já mostrei em outros vídeos. Eu gostei muito da performance do SSD e pelo preço ele é um dos que tá mais em conta. Tá mais em conta até mesmo que o da King Spec e o da King Dian. Então eu falei, cara, é ele. Eu não tenho pra onde correr, sem sombra de dúvidas. É uma quantidade muito legal e para ficar avisado para vocês que qualquer SSD NVMe é mais rápido do que a maioria dos SSDs SATAs, tá? Então a gente vai ter um PC muito rápido, a gente vai ter um PC que vai ligar em papo de 3, 4 segundos, cara. É um bagulho louco. Você vai apertar o botão Power, vai sentar na cadeira, quando você terminar de sentar, de se acomodar, o PC já vai estar na área de trabalho falando: bom-vindo, meu querido Jobsnildo, gostaria de jogar o quê? Mano, não tem, cara, mano, é outra coisa usar SSD NVMe, é muito bom mesmo. E aqui a gente tem uma quantia bastante competente, 512 GB, dá pra instalar o sistema operacional, dá pra instalar alguns joguinhos, e mais pra frente, se você quiser adicionar um HD aí pra ter um pouquinho mais de espaço, pra você adicionar uns conteúdos aí no seu PC, você pode fazer essa opção também, porque a placa-mãe tem slots de expansão SATA, tá? Só não vai ideia, pô, pelo amor de Deus, blocão 2021 não dá, cara. Não dá. Beleza? Próximo componente a gente tem a fonte de alimentação. Selecionei uma EVGA de 400 watts, marca muito boa, bastante conceituada no mercado aí. Tem placas de vídeo da EVGA, tem fontes de alimentação, gabinete. Então, cara, EVGA é uma marca da hora. Essa fontezinha aqui tá saindo por R$ 199,90, tá? Você fala, pô, mas 400 watts não é pouco? Não é pouco, porque a gente não vai estar utilizando placa de vídeo dedicada, tá? Só o processador sozinho, junto com a placa de vídeo, já consome apenas 65 watts, cara. Não vai passar disso. Esse é o TDP do processador, né? Então, o conjunto de placa-mãe, processador, memórias e SSD não vai passar dos 250 watts.
Esse é um ponto muito legal, que esse PC também é bastante econômico, tá? Então eu selecionei essa fonte aqui. Se você quiser colocar uma plaquinha de vídeo até no nível de uma 1030, que não faria nenhum sentido, né? Mas se você quiser uma 1030, uma RX 550, ainda vai dar conta nessa configuração. Acima disso, quiser pôr uma RX 560, 570, 1050 Ti, 1060 de 3 GB, já ficaria mais interessante se pegar uma fontezinha de 500. Mas para essa configuração vai ser suficiente, tá? $199. Próximo componente que eu selecionei para vocês é o CPU Cooler, que eu coloquei na ordem errada, mas é um Blizzard T2 AMD/Intel, tá? Esse é um CPU Cooler muito legal. Ele tem 4 heat pipes, então a dissipação térmica dele vai ser bastante interessante. Nosso processador não vai ficar de cabeça quente. E só um adendo para vocês, que aqui no site não mostra compatibilidade com a M4, né? Com o socket AM4, porém o encaixe do AM4 e o AM3+, segue a mesma perspectiva de garrinha. Nossa, hoje eu tô difícil. Segue a mesma perspectiva de garrinha, tá? Então vai ser compatível. Já pesquisei em alguns fóruns aqui no Clube do Hardware e no Game Debate e falaram que é compatível, tá? Talvez eles não colocaram isso só para insinuar a gente de comprar um cooler novo, mas na Kabum também tem compra segura. Então se você comprar aí por alguma razão não conseguir encaixar, que não é para acontecer, você vai e devolve, mete em marcha e lança outro, beleza? E por último, mas não menos importante, a gente tem um gabinetezinho que eu selecionei esse MyMax aqui com a lateral de acrílico. Gabinetezinho bem simples, fonte em cima, tá? Já para deixar claro antes que vocês reclamem, isso daí é só para caber no orçamento, beleza? Mas é um gabinetezinho que vai permitir você colocar todas as suas peças dentro. É um gabinete de um tamanho consideravelmente interessante, não vai ficar apertado, não vai ficar ruim o fluxo de ar dentro da máquina, então já é um problema que a gente tá se livrando, né, de certa forma. E um gabinete com duas USBs 3.0, duas 2.0 e as entradas de áudio padrão, e o demais é o convencional, igual a gente consegue ver nas fotos menores aqui. Eu não vou puxar no zoom porque a internet está desligada, porque eu tava usando o vínculo do celular, beleza? E bom, no mais, a configuração do PC é essa, e o valor final a gente tem exatamente R$ 2.882. Eu sei que na thumbnail e no título tá PC Gamer de R$ 3.000, mas vai ter pessoas que vai querer comprar as coisas parcelado, vai querer comprar a prazo, e sempre aumentam R$50, R$60, dependendo da quantia de parcela. Então já deixei esse valor assim, com base pra gente já ficar com uma margem assim, caso a gente queira parcelar. E também tem o valor dos fretes das lojas aqui no Brasil. Pelo menos aqui pra onde eu moro, a maioria tem frete grátis, mas isso não é garantia de sempre, né? Então já fica aí uns 130, R$120 para caso vocês passem por alguma dessas situações, ou queiram parcelar, ou o frete para a região de vocês, por exemplo, Nordeste ou Acre, fica muito caro, beleza? Bom, então no mais o vídeo foi esse, espero ter ajudado vocês. Se vocês estão procurando uma configuração nessa faixa de preço e gostou dessa configuração, comenta aí abaixo, tá? É claro que tem configurações mais competentes nessa faixa de preço, que vai ter mais desempenho, porém essa é uma configuração muito recente, tem muita chance de upgrade, e eu acho que vocês não vão se arrependerem de comprarem esse setup. Bom, valeu!